E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira falando sobre a rodada de ontem da pré-temporada da NBA. Tivemos uma rodada mais curta ontem, foram apenas 4 jogos, mas vou te falar, hein? Tivemos jogos muito bons, tivemos game winner do Stephen Curry, tivemos pool party no Madison Square Garden. Cara, foi uma rodada boa. Rodada curta, mas foi uma rodada boa. Vou falar sobre os jogos, mas antes peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, se por acaso ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá! Começando com a vitória do Washington Wizards para cima do New York Knicks. O Wizards viajou para Nova York e com o Jordan Poole brilhando, destruindo no Madison Square Garden, o Wizards venceu por 131-106. No primeiro quarto, cara, tivemos um duelo muito bom entre Jordan Poole e Julius Randle. Os dois tiveram um volume ofensivo muito bom. Jordan Poole marcou 11 pontos no primeiro quarto, Julius Randle marcou 10 e o jogo, sabe, foi bem legal, né? Foi uma trocação franca entre os dois lados e o Knicks terminou o primeiro quarto vencendo por 2 pontos. Já no segundo quarto, aí não teve duelo nenhum, né? Tivemos um monólogo do Jordan Poole. Jordan Poole foi surreal no segundo quarto, foram 18 pontos com 6 de 9 de aproveitamento. Impressionante que o Jordan Poole fez e graças a ele, o Wizards conseguiu botar uma parcial de 36-21 e fechou o primeiro tempo vencendo por 13. No terceiro quarto, o Knicks até cortou a diferença para apenas 2 pontos, faltando ali 3:40 para acabar o terceiro quarto. Só que ali na reta final, o Wizards conseguiu uma run de 13-2 e fechou vencendo por 13 de novo. E aí no quarto período, mesmo com o Jordan Poole fora do jogo, o Wizards controlou muito bem e garantiu a sua vitória. O destaque do jogo, o Jordan Poole, velho. O Jordan Poole ontem, inacreditável. 41 pontos, 6 de 12 para 3. E olha que ele não jogou nem 30 minutos, hein? Jogou menos de 30 minutos. Que saudade que eu tava de uma pool party. Que saudade que eu tava. E eu vou te falar. Se o Jordan Poole tiver liberdade, se o Wizards der pro Jordan Poole todos os minutos possíveis e toda a liberdade do mundo para chutar à vontade, Jordan Poole vem para mais de 23, 24 pontos de média, tá? A capacidade que esse moleque tem de pontuar é algo bizarro. O problema do Jordan Poole é que, assim, é um nada na defesa. E quando ele começa a focar muito em pontuação, ele esquece de passar a bola. Se o Jordan Poole matar 2, 3 bolas de 3 seguidas, esquece. Ele não passa mais a bola no jogo. A verdade é essa. O Jordan Poole ainda tem, né, resquícios de peladeiro. Então, esse é o problema do Jordan Poole. Só que quando ele pega fogo, é quase impossível você parar o moleque. Impressionante, velho. No Madison Square Garden, na meca do basquete, meteu 41 pontos. Fantástico. Que saudade de uma pool party. E aí, torcedor do Warriors, tá com saudade do Jordan Poole, hein? Tá com saudade? Brooklyn Nets encarou Miami Heat e venceu por 107-104. Mas vou te falar, quem começou melhor o jogo foi o Miami, né? O Miami só teve o Bam Adebayo de titular, todo o resto do time foi reserva. E mesmo com menos titulares do que o Brooklyn, Miami começou melhor, conseguiu uma parcial de 34-29 no primeiro quarto. Só que no segundo quarto, aí o Brooklyn começou, né, a se recuperar. O Darren Sharp e o Lonnie Walker vieram super bem do banco e o Nets fechou o primeiro tempo, perdendo por apenas 1 pontinho. No terceiro quarto, a defesa do Brooklyn foi super bem, limitou muito
o ataque do Miami e o Nets buscou a virada. E aí, no quarto período, tivemos uma trocação, tivemos um equilíbrio muito grande, só que o Lonnie Walker acabou sendo o diferencial para o Nets. O Lonnie Walker conseguiu 3 bolas de 3 no quarto período e graças a ele o Brooklyn garantiu a vitória. Destaque do jogo foi o Lonnie, foram 22 pontos e o Lonnie Walker é um jogador que pode agregar muito nessa rotação do Brooklyn. O Brooklyn precisa de scorers, precisa de jogadores que entreguem pelo menos aí uns 15, 16 pontos por noite e pode ser que o Lonnie Walker seja esse cara. Ele pode ser o sexto homem desse time. Ontem jogou bem, teve um bom volume. Eu gosto muito do Lonnie Walker, velho. Para mim foi uma boa contratação do Brooklyn. Uma boa contratação do Brooklyn. Tivemos ontem um duelo texano. San Antonio e Houston se enfrentaram e o Spurs conseguiu vencer 117-103. O Spurs foi com o melhor que tinha disponível, né? O Spurs foi com o time titular. Inclusive, o Popovich confirmou que o time titular usado no jogo de ontem será o time utilizado na abertura da temporada. O Spurs começou com o Jeremy Sochan, Devin Vassell, Keldon Johnson, Wemby e Zach Collins. Uma lineup sem um point guard, sem um armador de origem. E segundo o Pop, esse será o time titular do Spurs na abertura da temporada. Viu? Daqui a pouquinho eu falo mais sobre a minha, né, eu falo a minha opinião sobre essa lineup, mas vai ser a titular. Vai ser essa que o Pop vai usar. Já o Houston foi para esse jogo desfalcado. Jalen Green não jogou, Dillon Brooks não jogou, Tari Issa não jogou, Fred VanVleet não jogou. E mesmo assim, o Houston conseguiu pressionar o Spurs em alguns momentos. Só que no primeiro quarto, não. No primeiro quarto, o Houston foi dominado pelo Spurs. O Spurs começou o jogo num volume absurdo. O Devin Vassell começou matando 3 bolas de 3 seguidas. O Zach Collins conseguiu boas jogadas ali no post. E nos primeiros minutos, o San Antonio abriu 14-0. 14-0. Eu gostei muito do Spurs trabalhando na meia quadra nesse primeiro quarto. O time rodou muito, né? Tivemos os jogadores do Spurs muito bem no off-ball, trabalhando bem sem a bola. Quando você não tem um armador fixo, acaba que todo mundo meio que arma o jogo. Então, eu gostei dessa dinâmica, todo mundo se movimentando, um jogo sem posição, sabe? Eu gostei pra caramba da movimentação do Spurs na meia quadra, o time foi bem superior ao Rockets. Na defesa, o San Antonio, além de ter contestado bem os arremessos do Houston, o Spurs conseguiu tirar a velocidade da transição do Rockets, que poderia ser um problema, porque estava sem VanVleet, sem Jalen Green, sem Dillon Brooks, só que estava com Aman Thompson, Cam Whitmore e Jabari no time titular. 3 jogadores muito bons na transição. 3 jogadores rápidos saindo da defesa. Só que o Spurs conseguiu diminuir essa velocidade e fechou o primeiro quarto vencendo por 30-13. Né? O Spurs foi bem superior. No segundo quarto, o ataque do Houston conseguiu produzir um pouquinho mais. O time conseguiu marcar 31 pontos no segundo quarto. Só que o Spurs se manteve na liderança. O Spurs conseguiu conservar a sua vantagem. O Devin Vassell teve uma produção fantástica no segundo período. Ele fechou o primeiro tempo com 25 pontos e 5 de 8 para 3. Devin Vassell jogou demais. Jogou demais. É um sério candidato a MIP, viu? Se ele não se lesionar, é um sério candidato a MIP. Gosto muito do Devin Vassell. E San Antonio foi para o intervalo vencendo por 60-44. No terceiro período, o Houston pressionou bastante o Spurs. Pressionou muito, conseguiu cortar bem a desvantagem. O Spurs teve um pouquinho mais de dificuldade para criar. Se não fosse o Wembanyama matando boas bolas de 3, conseguindo algumas boas jogadas por dentro, o Spurs poderia ter tomado a virada no começo do terceiro período, tá? O Wembanyama salvou o Spurs e nos 5 minutos finais, com os reservas em quadra, o Houston conseguiu
diminuir bem e foi para o quarto período perdendo por apenas 8 pontos. Só que aí, no quarto período, o San Antonio se segurou bem e garantiu a vitória 117-103. O Wembanyama, ele não teve um jogo espetacular, só que mesmo sem aparecer tanto, sem se esforçar tanto, sabe? O Wembanyama jogou tranquilo, num ritmo mais lento. Ele conseguiu 15 pontos, 6 rebotes, 2 blocos e 2 bolas de 3. Sem forçar, sem monopolizar a bola, sabe? Números sólidos, sem fazer muita coisa. Sem fazer muita coisa. Quem jogou bem pra caramba foi o Devin Vassell. Devin Vassell jogou demais. 25 pontos para ele. O primeiro tempo do Vassell foi um absurdo. E uma coisa que me agradou muito no Devin Vassell ontem foi o fato dele ter encontrado ótimos arremessos de formas diferentes. Não é que ele ficou plantado no corner esperando a bola chegar. Não, toda hora se movimentando, explorando bem os bloqueios do Collins, do Wembanyama, criando também para si, atacando o garrafão. Gostei muito do Devin Vassell. Gostei muito da forma com que ele conseguiu esses 25 pontos. Sabe, de formas diferentes, variando o seu jogo. Gostei. A lineup que o Spurs usou, sem um point guard, é uma lineup que me deixa curioso. É uma lineup interessante. Eu usaria essa lineup? Não. Eu usaria o Tre Jones no time titular, porque eu acho que faz mais sentido. Mas eu admito que ver ali o Jeremy Sochan como PG me desperta uma curiosidade. E na defesa, é uma lineup que funciona bem. No ataque, eu tenho algumas ressalvas. Gosto da forma com que os jogadores conseguem se movimentar sem a bola, né? Eu gosto, né, desse jogo sem posição, só que eu acho que em alguns momentos falta, sabe, uma organização maior. Falta uma jogadinha de pick and roll, falta. Então, assim, é uma lineup interessante, intrigante, só que pode ser uma lineup que precise de alguns ajustes durante a temporada. Eu começaria com o Tre Jones. Longe de mim questionar o Popovich, mas eu começaria com o Tre Jones na armação. Mas aí é uma visão minha. Zach Collins jogou bem. Gostei do Zach Collins. Conseguiu trabalhar bem seus passes. Né, o Zach Collins trabalhou bem ali no post, mas eu gostei muito dele passando a bola, gerando o jogo para os seus companheiros. Zach Collins é um cara que pode ter um fit muito bom com o Wembanyama. Então, no geral, eu gostei do que eu vi do San Antonio. Gostei do que eu vi. O que eu não gostei muito foi o Keldon Johnson. Eu achei o Keldon Johnson meio, sabe, meio sem função no ataque. Ele não foi tão envolvido assim no ataque. Pelo menos foi uma impressão que eu tive. Sobre Houston, é até difícil jogar o Houston. Tava sem jogadores importantes, né? Tava sem VanVleet e Green, 2 titulares absolutos. Só que uma coisa que eu gostei de ver do Houston foi o Jabari Smith. O Jabari tá jogando muito bem nessa pré-temporada. Ontem ele tentou mais arremessos na transição, tentou mais pull-ups na transição. É um tipo de arremesso que ele tem que tentar mais, porque ele tem um bom aproveitamento. Gostei também dele explorando um pouquinho mais a média distância, explorando um pouquinho mais, né, o post também. É algo que ele tem que utilizar mais. Então, ponto positivo, o Jabari. Ponto negativo, o Alperen Sengun, velho. Cara, o Sengun ontem foi muito ruim. Tanto na defesa como no ataque. Sofreu com faltas no primeiro tempo. Fez muita falta. E no segundo tempo não apareceu muito também. Ponto negativo, o Sengun. Ponto positivo, o Jabari Smith. Bom, é isso. Vitória do Spurs. E para fechar, Golden State e Sacramento Kings. Eu não vou me estender muito,
nesse jogo, porque eu fiz um vídeo mais cedo falando especialmente desse jogo, dessa vitória do Golden State, mas eu não posso deixar de falar, né? Porque foi o melhor jogo que eu já vi numa pré-temporada. O Golden State ganhou por 116-115, graças a uma atuação magistral do Stephen Curry. O que o Curry fez ontem foi assustador, pô. Impressionante como o cara não perdoa nem na pré-temporada. Nem na pré-temporada. O Golden State não jogou completo, o Draymond Green não jogou e o Kevin Looney foi poupado. O Chris Paul saiu do banco, mas mesmo desfalcado, o Golden State conseguiu a vitória. O Kings jogou melhor durante a maior parte do jogo, né? O primeiro quarto do Kings foi muito bom, o Keegan Murray teve uma excelente produção, o Keegan Murray em 3 minutos marcou 7 pontos, né? Foi realmente impressionante. No segundo quarto, o Kings conseguiu desgarrar, o Kings chegou a abrir 12 pontos de vantagem no segundo quarto, Davion Mitchell teve um bom impacto saindo do banco. A partir do terceiro quarto, o Golden State começou a pressionar um pouquinho, mas ainda assim chegou no quarto período perdendo por 13, mas aí no quarto período o Curry botou o jogo debaixo do braço e aí não teve jeito, né? O Golden State começou ali o quarto período cortando a desvantagem para 6, depois de uma run de 14-3, o Kings voltou a abrir 11 ali, com o Domantas Sabonis aparecendo bem, e a partir daí, cara, o Golden State começou a pressionar. Chris Paul, Andrew Wiggins acharam boas bolas, cortaram para 5 pontos, faltando ali cerca de 2 minutos para acabar. O Sacramento começou a picotar o jogo, começou a cavar falta para ir para o lance livre, para tentar quebrar o ritmo do Golden State, só que não deu certo, porque do outro lado, o Curry não conseguia errar um arremesso de 3. Impressionante o número de bolas de 3 que ele matou e o grau de dificuldade surreal, assim, velho. A maioria dos jogadores nunca acertariam as bolas que o Curry acertou. O Curry foi impressionante, com 2 bolas de 3 seguidas ali nos minutos finais. Ele cortou a diferença para 1 ponto. O Saric até teve a oportunidade de virar o jogo, faltando ali 18 segundos, só que ele errou os 2 lances livres. Só que, na sequência, depois do Kevin Huerter desperdiçar um lance livre, a bola parou na mão do Curry e, meu amigo, no momento decisivo, jogando em casa e a bola na mão do Curry, não tinha jeito, cara. O Golden State ia ganhar o jogo e não deu outra, né? O Curry matou a última bola e deu a vitória para o Golden State Warriors, né? O Curry ontem foram 30 pontos e 8 bolas de 3 e 16 pontos só no quarto período, velho. 16 só no quarto período. O Curry foi um absurdo, um absurdo. O Chris Paul produziu bem, tá? Produziu bem, 13 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, 4 de 6 no field goal, 3 de 3 para 3 pontos. Gostei muito do Chris Paul. Só senti falta de ver o Chris Paul comandando sozinho o ataque. Eu queria ter visto mais o Chris Paul sem o Curry do lado. Na maioria das vezes que o Chris Paul saiu do banco, o Steve Kerr colocou o Curry para jogar com ele. Então, eu queria ter visto o Chris Paul comandando a segunda unidade sozinho. Isso rolou pouco durante o jogo. Mas foi uma partidaça do Chris Paul, deitou para cima do De'Aaron Fox. Dario Saric, apesar de ter pipocado, teve um bom jogo também, 14 pontos. O Jackson Davis, que foi titular no lugar do Kevin Looney, apareceu bem, conseguiu algumas jogadas interessantes no ataque, conseguiu impactar nos rebotes, foi um bom jogo dele. A única coisa ruim do Golden State ontem foram os turnovers, né, velho? 22 turnovers é um grande problema desse Golden State, questão dos turnovers. O Klay também jogou bem mal o Klay. Assim, eu comentei no vídeo que eu postei mais cedo. Se você me falasse que o Klay Thompson não jogou ontem, eu iria acreditar, velho, porque eu não consigo me lembrar de uma jogada sequer do Klay. Então, as únicas coisas ruins do Golden State ontem, turnovers e Klay Thompson. Sacramento, Domantas Sabonis jogou bem, De'Aaron Fox foi muito bem, o Keegan Murray jogou muita bola, 24 pontos, 3 bolas de 3, 8 rebotes. Davion Mitchell super bem vindo do banco, 4 de 6 para 3. O que faltou pro Kings foi defesa, velho. Faltou defesa. E é o grande problema desse Sacramento.
Sacramento tem uma defesa ruim. E ontem, de novo, a defesa prejudicou o Sacramento Kings. Não a defesa, a falta da defesa. É isso, gente. Se você quiser uma análise mais aprofundada desse jogo, tem vídeo no canal falando exclusivamente de Warriors e Kings, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre a rodada de ontem, rodada bem boa. Kirby e Jordan Poole brilhando, só que agora em times separados. Quero saber de você o seguinte, velho. O que você achou da rodada? Comenta aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, com período de teste grátis. O League Pass, se você não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você consegue assistir todos os jogos da temporada ao vivo, então é bem bom você ter o League Pass, e usando o link que está no comentário fixado, você consegue com desconto, com período de teste grátis, então aproveite. E é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.